Salve pessoal, beleza? Estou de volta depois de um tempo. Eu fiquei um tempo fora, porque eu falei, o meu celular quebrou, eu acabei comprando outro. Essa imagem está um pouco melhor aí. Antes eu queria falar uma coisa para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou começar a fazer vídeos diários no ano que vem, a gente vai fazer uma cobertura diária do Corinthians e todas as notícias, eu vou tentar apurar notícias para trazer em primeira mão para vocês. Participação de vocês, sempre, mas eu vou precisar que vocês me ajudem. Eu criei um canal no Telegram, né? Se vocês quiserem entrar, eu vou colocar aqui o link na descrição. Entrem lá no canal e aí vocês vão, em primeira mão, ficar sabendo dos vídeos, tirar dúvidas, vou responder perguntas que vocês mandarem lá, tal. Então, alguma coisa que de repente, pô, não dá para gravar o vídeo, eu mando lá para vocês. E aí a gente vai ter um canal direto. Então vou esperar que esse canal cresça e que eu seja um canal aí, que eu seja um porta-voz corintiano, de notícias, de análises, de tudo, tá? Então aí o canal ficou um pouco parado uns meses, principalmente durante a Copa do Mundo. E agora a gente vai voltar para esse ano de 2023 e já vamos voltar com notícias, certo? Eu ainda tô achando a melhor posição do meu celular. Esse cenário vai mudar, em breve a gente vai pintar tudo, a gente vai deixar tudo bonitinho. Eu quero fazer entrevistas, eu quero fazer vídeos em outros lugares. Então tudo isso a gente vai crescer durante o vídeo de 2023 e espero que vocês cresçam junto comigo, tá bom? Que a gente cresça juntos e que eu seja uma voz aí para o nosso querido Corinthians, que seja uma voz ativa, tá? Mais uma, não desmerecendo as outras de jeito nenhum. Um abraço aí aos grandes influenciadores corintianos, ao Diego Valença, ao Cereto, ao Samir, ao Vessone, que eu já conheci pessoalmente, que é um cara gente finíssima. Então um abraço para todos eles, o Bucci, que é meu amigo. Então vamos a gente, cara, tipo, vamos ampliar nossas vozes, entendeu? Se eu for, quando eu for em algum jogo na arena esse ano, eu quero, esse ano, 2023, né? Eu vou gravar vídeos para vocês lá, vou gravar vlogs, vou gravar coisas para trazer para vocês, tá? Eu não vou em tantos jogos assim, porque eu moro a quase 200 quilômetros da arena e não é barato. Então, mas os que der, pode ter certeza que eu estarei, né? Mas não vou conseguir ser uma presença constante. Quem sabe se o canal crescer a esse ponto, eu conseguir de repente uma credencial para poder ir nos jogos, aí a coisa muda, né? Mas por enquanto a gente vai fazer as coisas mais aqui, de onde eu tô mesmo. Mas alguma partida eu vou ano que vem, algum jogo, alguma coisa eu vou mostrar para vocês, alguma curiosidade, alguma coisa que de repente vocês não conhecem, para quem é de outro estado, nunca foi, eu vou mostrar algumas coisas da arena para vocês, tá bem? Tá bom? Vamos falar agora sobre 2023, certo? Eu acho que todo mundo já falou sobre o assunto, sobre o que a canalice que aquele ser fez, né? Que o Vitor Pereira fez com a gente, e eu acho que é página virada, esquece que ele tenha todo o fracasso do mundo na carreira dele, não só no Flamengo, né? O problema nem é com o Flamengo, tá? O Emerson Sheik foi pra lá e continua sendo ídolo, o Gamarra, o Edilson, não tem nada a ver. Foi foda dele ter mentido, tá? Isso a gente não dá pra admitir. Eu não vou ficar aqui também já chutando cachorro morto e o que já foi, que era pra ser dito, já foi dito. Você entendeu? Cheguei a fazer um vídeo dizendo que ele tinha aceitado a renovação, tá tudo certo, ele realmente aceitou. Só que ele não assinou porque, segundo ele, havia problemas familiares, havia problemas de saúde na família dele, e ele ia esperar mais um pouco. Na verdade, esses problemas a gente sabe qual que era. Ele tinha recebido uma outra proposta e não foi homem de assumir isso. Aí, infelizmente, como eu falei, a gente dá a notícia, não tem como a gente dar o caráter da pessoa, entendeu? Ele olhou os termos do contrato, disse ok, tá? Disse que estava tudo tranquilo, que não precisava alterar nada, e que ele ia esperar até mais um tempinho para assinar, porque ele estava com um problema familiar. E nunca assinou, tá? Então o vídeo que eu fiz não tá errado. Aí foi falta de caráter dele e como o próprio Duílio disse, a gente tem como prever isso, tá? Infelizmente. O Corinthians contratou o Romero e o Bidu, né? O Romero já foi apresentado, o Bidu chegou, para mim, num ótimo modelo de negócio. O Corinthians não vai mais comprar o Bidu, ele vai vir por empréstimo, ele continua vinculado ao Guarani. E aí, se no final do ano ele cumprir determinadas metas, o Corinthians vai comprar o jogador.
Se ele não cumprir, ele volta pro Guarani. É ótimo, porque aí você faz um contrato de 4, 5 anos com, de repente, o cara é um cabeça de bagre e aí a gente fica emprestando ele para tudo quanto é lado. Ah, a Cobra Sem Veneno tá pertinho de Vasco. O Vasco contratou Léo Pelé. Léo Pelé, Cobra Sem Veneno. Com todo respeito, Tony. Ô, Vasco. Pô, não tem como você não ser agradecido com o Vasco e não ficar feliz. Assim como o Cruzeiro também, que levou também uma sacolinha nossa. Então é bom que a gente vai se livrando desses encostos do elenco e vai abrindo folha salarial. Vai abrindo folha, vai abrindo folha. E aí chega a grande notícia, que o Corinthians está apenas a um sim do Aston Villa de anunciar a contratação dele mesmo, Felipe Coutinho. Vai pôr você no... Um probleminha aqui. A coisa está só o sim do Aston Villa de anunciar a contratação do Felipe Coutinho. Tá? Eu vou dar agora aqui todos os detalhes de como essa negociação está andando. E realmente, só está esperando um sim do Aston Villa. Isso é simples? Não, não é simples. Então não vou dizer aqui que 100% que ele vai jogar no Corinthians, tá? Não é uma coisa tão fácil assim, entendeu? Ah, só falta isso. Só, é a parte mais importante. Tá? No fim, um pouco depois da convocação para a Copa do Mundo, da parada da Copa do Mundo, o Aston Villa, que está de técnico novo, é o Unai Emery, que é técnico bem famoso, ganhou várias ligas da Europa e tal. Ele deu uma declaração dizendo que não contava mais com o Coutinho no Aston Villa, que não fazia parte dos planos, e que o Aston Villa poderia negociar o Coutinho, que não seria mais utilizado. Estranho. Muito estranho, né? Porque como se o Aston Villa tivesse um timaço também, para ficar jogando o jogador fora assim. Aí o empresário do Coutinho é o Kia. Né? Não sabe a ligação do Kia com o Corinthians, tudo, inclusive com o próprio Vitor Pereira, né? Tudo. E o Kia, ele tá tentando viabilizar o Coutinho no Corinthians. O primeiro clube a entrar em contato com o Coutinho foi o Flamengo, obviamente, né? O Flamengo entra em contato com todo mundo. O Coutinho não se interessou em ir pro Flamengo por dois motivos. Primeiro, pela relação dele muito boa com o Vasco, né? Ele criado na base do Vasco. E segundo, no Flamengo ele não teria titularidade garantida, teria que brigar por vaga. Imagina o Vitor Pereira chegando e barrando o Everton Ribeiro, colocando o Everton Ribeiro no banco para botar o Coutinho para jogar. Não tem condição. O Bruno Henrique vai voltar. Então, não é tão confortável para ele nesse momento pro Flamengo, apesar do Flamengo ter um melhor time. Entendeu? Porque pro Coutinho, ganhei título no Flamengo, mas não joguei igual o Vidal. Não joguei tanto, pouco importa. O cara já é consagrado, entendeu? O Corinthians se animou muito. Ele gostou da ideia e topa vir. Aí começou a negociação de salário. O Coutinho ele ganha algo aproximadamente, que convertido em reais, dá aproximadamente 3 milhões de reais por mês. O Corinthians disse, obviamente, que esse valor é inviável, né? Acho que nem o Dudu no Palmeiras, não sei se ganha isso. O Corinthians disse que se chegasse na metade desse valor, 1,5 milhão, o Corinthians conseguiria. Acima disso não dava. Aí teria a opção do Aston Villa pagar metade desse valor ou do Coutinho abrir mão desse valor. O Aston Villa pagar metade desse valor é quase impossível se o Aston Villa fosse idiota, né? Então essa possibilidade já praticamente descartada. Aí o Coutinho, coincidentemente, estaria disposto sim a aceitar esse valor, a reduzir o seu ganho para voltar a jogar no Brasil. Segundo ele, ainda tem lenha para queimar, pode ir para a seleção brasileira, ele tem só 30 anos. Pode jogar na seleção ainda e tem muito chão pela frente. Então ele toparia sim jogar no Corinthians, com o que o Corinthians ofereceu. Só que aí tem um problema, né? Ou seria um empréstimo do Aston Villa ou ele tentaria uma rescisão no Aston Villa. Só que o Aston Villa pagou 20 milhões de euros nele há um ano. E não estaria muito disposto, acho que, a abrir mão desse valor. Então agora a questão é apenas com o Aston Villa. Se o Aston Villa toparia um empréstimo ou se o Aston Villa topa um acordo para rescindir o contrato dele. Como foi mais ou menos o que o Arsenal fez com o William. Então é isso que está pegando. Com o Corinthians, com o jogador já está tudo certo. É somente uma liberação do Aston Villa e o Coutinho é jogador do Corinthians.
Só que essa liberação não é fácil, né? Essa liberação é bem complicada, tá? Então, qual a chance de 0 a 100 do Coutinho jogando no Corinthians? Cara, eu colocaria de 55%, 60% no máximo. Porque não vai ser fácil você simplesmente fazer o Aston Villa liberar o cara sem ter uma compensação. Por mais que o treinador do Aston Villa já tenha dado a declaração que não vai utilizar mais o jogador. Então, talvez um empréstimo, talvez o Coutinho renove o contrato com o Aston Villa. Não sei até quando vai o contrato dele lá, ele renove e aí empreste ele por um ano para o Corinthians. Coloque lá um valor igual o Yuri Alberto no final do empréstimo, um valor fixado. Alguma coisa nesse sentido. Então, e com relação ao salário, gente, só que o Corinthians pagava para Ramiro, para Vital, para Cobra Sem Veneno agora que tá parecendo ir embora, para outros jogadores que saíram, que terminaram o contrato agora, se você somar o salário de todos esses jogadores, dá esse valor, tá? O Corinthians estaria pagando pro Coutinho, então ou seja, não aumentaria nenhum centavo na folha salarial do Corinthians. Então, vocês que estão falando, o dinheiro, de onde vai sair? Né? O Ramiro, se eu não me engano, ele ganhava 700 mil, ou 600 ou 700 mil por mês. O Vital ganhava próximo de 400. Então só os dois juntos já era quase 1 milhão, tá? E tem os outros que saíram, tá? Tem os outros aí que já deram linha no pipa. Então, se você somar tudo isso aí, já dá o valor que o Corinthians está oferecendo pro Coutinho. Então, é equação, é matemática, tá? Então, temos aí o Bambu, por exemplo, que terminou o empréstimo dele. Acho que ele não veio também ganhando pouco. Deve ter vindo ganhando seus 400 mil também. Então, só isso, se você somar só isso daí já dá o salário do Coutinho. Então, coisa não vai aumentar em zero a sua folha salarial, tá? Pelo contrário, é capaz até de reduzir um pouco, porque eu acho que a soma de todos daí é capaz de até um valor maior. Então é isso. Agora está na mão do Aston Villa. O Coutinho e o Kia vão chegar nos dirigentes do Aston Villa e para pedir a liberação, entendeu? Caso o Aston Villa, né, queira uma compensação, se eles topam emprestar, se de repente, não sei, um parcelamento, mas não sei se o Corinthians estaria disposto a investir, acho que o Corinthians não estaria disposto a investir nesse momento. Eu não sei realmente como que vai andar isso. Então, por isso que eu digo que essa é uma situação muito nebulosa. Não dá pra gente pra saber o que passa na cabeça de dirigente, principalmente dirigente de um clube como Aston Villa. É muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Então, eu diria que com o jogador tá bem apalavrado, mas com o Aston Villa a situação é um pouco mais complicada. Não é tão simples. E a gente espera, obviamente, seria um dos maiores presentes de Natal da Fiel, porque seria um jogador, para mim, chega para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. O meu Coutinho é superior até com a Arrascaeta, então seria o grande presente de Natal do Corinthians. Mas tudo na mão agora do Aston Villa. Tudo na mão deles lá. Então vamos ver como vai andar isso lá. Porque a situação com o jogador quer vir e o jogador aceitou as condições do clube. Então, vamos aí. Certo? Fora esses aí, o Corinthians não está negociando com nenhum outro jogador, tá? Assim, pode ser que esteja até observando, assim, em estágios iniciais, mas não há nenhuma negociação em andamento no momento, apenas com o Felipe Coutinho, tá bom? Outra coisa que obviamente muita gente vai perguntar, a possibilidade do Tite assumir o Corinthians no Paulistão, depois do Paulistão, tal, tudo. Cara, tudo isso daí é especulação, tá? Eu já tinha dito antes, né, no vídeo que eu gravei anteriormente. O Tite provavelmente está recolhido nesse momento, ele vai passar um tempo com a sua família. Então, se o Lázaro não fizer um bom campeonato paulista e no final de março, de abril, o Corinthians ligar para o Tite e consultar a situação do Tite, aí pode ser que ele dê uma resposta. Antes, impossível. Agora, se o Lázaro for bem no Paulista, e aí eu acho difícil até que o Corinthians vá consultar alguém, né? O técnico tá bem, por que eu vou mexer? Então não é uma situação assim que dá para prever alguma coisa. Vai depender muito do início de temporada, de como o time vai reagir, então tem N fatores, tá? Depois, até o meio do ano, acho que se o Tite não tiver proposta de ninguém, o Corinthians ou procurar, o Tite ouve uma proposta do Corinthians sim.
Só que o Corinthians vai precisar procurar o Tite? A gente não sabe, daí a gente não tem uma bola de cristal para saber. Então, isso realmente é uma coisa que é impossível prever, cara. É impossível prever mesmo. Aí vamos supor, a coisa é muito mal no Paulista. Espero que isso não aconteça. Por favor, jamais eu torcer contra o meu time. Até porque eu não tenho nada contra o Lázaro, eu gosto dele pra caramba, tá? Só não acho que talvez não fosse o momento certo para ele assumir essa responsa, mas eu gosto muito dele. A Corinthians faz um péssimo Campeonato Paulista. Aí acende a luz vermelha. Aí o Corinthians vai no final do Campeonato Paulista, lá em abril, procurar o Tite. Aí é uma outra situação. Entendeu? Aí o Tite já vai ter passado 5 meses, praticamente, aí o Tite vai tentar, vai olhar e vai ouvir sim. E se ele não tiver nenhuma outra proposta, a chance dele dizer sim é grande. Agora, Lázaro é campeão paulista. Como que você vai procurar o Tite, cara? Não dá, né? Então, tudo vai depender de muito. Tem muitas coisas, você entendeu? Tem muitas coisas. Mas eu sou corintiano, tem que torcer pro Lázaro dar certo, cara. O Lázaro dá certo, o Tite ele é o grande treinador da nossa história, nada vai mudar isso. Sabe? E se for procurar o Tite, foi um caso, uma necessidade. Entendeu? Vamos torcer pro Lázaro dar certo. Vai secar o Lázaro só para poder ir atrás do Tite? Isso não existe. Então vamos torcer para tudo dar certo e o Lázaro fazer um grande campeonato paulista. E depois conduzir a gente ao bicampeonato da Libertadores, que é o nosso grande sonho. Né? É impossível? Não. A última Libertadores provou que não é possível. O Atlético Paranaense tem um time inferior ao nosso. Entendeu? A gente mesmo chegou às quartas, com o time todo quebrado. Não é impossível. É um sonho bem plausível, os times estrangeiros estão bem enfraquecidos. Então, vamos atrás desse sonho. Não deu? Tem Copa do Brasil, é Brasileirão, dá para melhorar nossa colocação no Brasileirão, foi 4º lugar, dá para tentar brigar por uma colocação acima. Vamos brigar, cara. É isso. Tá bom? Qualquer notícia eu volto. E a partir do ano que vem, eu falei, eu vou querer fazer a gente vai fazer uma cobertura diária, vou tentar começar a fazer lives também, fazer entrevistas. Entra lá no canal do Telegram, sugira alguém para entrevistar, tá? Não sendo alguém impossível, sugira alguém legal. De repente eu quero entrevistar figuras que normalmente não dão entrevistas para falar sobre o Corinthians. Ou ex-jogadores que passaram por vários clubes e pelo Corinthians. Eu tenho alguns contatos. Por exemplo, eu tenho um contato do Robert Meia, que foi ídolo no Santos. Ele teve uma passagem no Corinthians. De repente eu posso tentar uma entrevista com ele para falar como foi aquela passagem dele no Corinthians, por que não deu certo, tal. A gente pode tentar eu tenho um contato com ele, tenho um contato, por exemplo, eu posso tentar com o Finazzi. Não é nenhum ídolo, mas é um jogador que a torcida gosta muito, que ele é raçudo, guerreiro. Nenhum corintiano detesta o Finazzi. Seria legal, porque o Finazzi ele é corintiano, ele vai na arena ver jogos, tal, participou do pior momento da história do clube. E seria uma entrevista interessante, cara. Em vez de ir sempre pros mesmos. Mas eu tenho aí esses nomes na cabeça. Se tiverem outros, cara, vamos lá no Telegram. Vamos lá pro Telegram então. Beleza? Valeu, pessoal.